Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. É verdade, e aqui estou em desacordo com o Ricardo Araújo Pereira, é verdade que o humor magoa. Magoa o poder, magoa os tiranos, magoa os poderosos. Claro que sim. Arrancou há 2 semanas e decorre até ao fim do ano a 5ª edição da BIG, a Bienal de Ilustração de Guimarães. São quase 200 obras de quase uma centena de ilustradores nacionais e estrangeiros que se podem apreciar nas várias exposições, patentes em 4 espaços culturais da cidade de berço. Mas além das exposições vai haver debates, oficinas e espetáculos inéditos, como foi o de abertura, com música original do Rodrigo Leão, num live act inédito com António Jorge Gonçalves a desenhar os sons com os dedos em palco em tempo real. E claro, os prémios. Em jogo estão 7 prémios nacionais e um prémio Carreira. Para nos falar desta arte, convidei um dos curadores envolvidos, alguém que está na organização da BIG desde o início, há 7 anos, o designer, professor, investigador, colecionador, blogger e ilustrador editorial Jorge Silva, com uma carreira farta de quase 50 anos, é por muitos considerado o nosso melhor designer gráfico. Olá Jorge, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta a esta casa. Olá, viva. Tu, aliás, colaboraste, se não me engano, com o Observador Lifestyle, tiveste uma colaboração, não foi? Sim, a revista Lifestyle foi feita durante muitos anos no ateliê. Começou lá, aliás. No Silva Designer. Exato. Muito bem, tu, é preciso dizer, tu, e vieste cá, estava aqui a ver, já há um ano passado, com o Pedro Piedade Marques, por causa daquela exposição do João Abel Manta, livre, que tu, aliás, tu expuseste, fizeste o projeto expositivo todo dessa exposição ali no Palácio Anjos, em Algés. Agora voltas, e eu queria falar um bocadinho de ti, que da outra vez tinhas outro convidado e era outro tema, e pronto, mas aqui... Claro que começaste pelo António Arroio, isto it goes without saying, obviamente, que é uma grande escola complementar, o curso complementar das artes gráficas, e depois tu dedicaste, é engraçado isto, décadas de design gráfico a Lisboa. Portanto, tu és indissociável, o teu trabalho tão notório, tão extenso, tão consistente, a agenda cultural, a lisipografia, a sardinha, as festas urbanas, a arte pública, o revestimento de monumentos em restauro. Fizeste isto às vezes? Tapumes decorados? Sim. Imaginados por ti? Enquanto aconteceu uma vez que nos foi pedido pela Câmara um trabalho para decorar um tapume que foi colocado à volta da estátua equestre do Dom José, no Terreiro do Paço, okay. Porque iam ser feitas umas obras de recuperação daquela estatuária toda. Modelo no Marquês e mais não sei o que. Foi a primeira vez que eu percebi que as pedras também tinham doenças. De bactérias, de fungos, okay. Ou seja, uma boa parte das coisas que nós sofremos no nosso corpo, as pedras... O reino mineral também apanha. E então, mas tratam-se também, não é? Tratam-se. Injetavam-se com coisas e... Com medicamentos, com injeções, ou seja, uma espécie de hospital de campanha que foi montado por dentro desse tapume, com empresas especializadas, com financiamento até internacional, para, digamos... Salvaguardar aquele monumento e salvaguardar a saúde do cavalo de Dom José, e das cobras, e das serpentes. E das serpentes. As serpentes, que aliás não faziam parte do projeto original. Isso não sabia. Bom, na altura, do Machado de Castro. Portanto, fui convidado pelo Francisco Mota Veiga, que na altura era diretor da Cultura. Sim, da Câmara. Lisboa. Para fazer um trabalho que em princípio iria ser escrito por um historiador, mas que acabou por ser escrito por mim. Okay. E então eu tive que estudar o assunto a fundo e descobri coisas maravilhosas. Descobri que houve ruas que foram arrasadas para que a estátua pudesse... exatamente, desde que veio da fundição, não foi? Exatamente, ali na zona de Santa Apolónia. Era uma máquina grande. Demorou entre 4 e 5 dias a chegar ao Terreiro do Paço. Só aquele percurso? Sim, só porque uma estátua de um rei e de um rei daqueles absolutistas não podia ser puxada nem por bestas nem por populares. E portanto era a fina flor militares que puxava
Não, a nobreza e não gente sabia. qualificada. Não eram carros de bois e coisas assim, então não podia ser. Eram uns carros especiais que foram feitos para transportar. Porque a estátua foi vazada num molde de uma única peça. O que também foi uma descoberta tua. coisa de... Eu acho que o Museu de Lisboa tem alguma coisa sobre isso também. Sim. E sobre esse processo. Foi de facto piada, um não ato fazia de ideia. engenharia notável Sim. na altura. Foi transportado, portanto, por gente de qualidade, digamos, na época. Exatamente. Porque se Fidalguia. tratava, obviamente, da rei. representação do rei. E que portanto, levaram 4, 5 dias a Incrível. fazer aquele percurso pequeno, não é? E foi uma grande cerimónia, com certeza. Para uma praça que não estava ainda, imagine-se, completa? completamente, não estava completa. As obras não estavam Não acabadas estavam. Havia duas alas da Praça do Comércio estavam feitas, mas aquela que tem o arco da Rua Augusta não estava ainda. Esta foi a última, tanto que, isso eu sei, fugiu ao que eu achava mais bonito, o projeto original daquele arco, era mais bonito. E depois contou-me, não sei justamente de Matos, foi o José Meco, alguém assim me contou, que foi um bocadinho acabado a trouxo moço, fizeram aquele fecho de arco, 800, já um bocado às 3 pancadas, e pronto, o original era mais bonito. Sim. O que aconteceu foi que foi fizeram daquilo um cenário completo em que pintaram em madeira fachadas falsas tá bem. para dar a ideia de que aquilo estava feito. Completo, que Portanto, há assim histórias inacreditáveis. Uma coisa efêmera. A história das cobras, bom, eu agora já não consigo recordar os pormenores, Não fazia ideia. mas aquilo era uma alegoria à aristocracia da época, com quem o rei não se dava muito bem. Ali está o cavalo a pisá-lo. Mas havia, creio que era um leão, ou seja, a ideia inicial Sim. do escultor Do Machado de Castro. era ter um leão. E portanto as cobras são uma imposição, digo, do rei, do rei, okay. a meio do processo. Há imensas histórias à volta O leão disto. depois ficou com o Marquês. Há imensas histórias à volta disto. Que engraçado. Isso merecia uma conversa, um programa. Sim. É muito giro. Eu na altura estudei aquilo ideia. a fundo, escrevi a história em pequeníssimas histórias e fragmentos que depois mandei E está publicado, ilustrar. Não. Mandei ilustrar pelo Bernardo Carvalho, um dos nossos grandes ilustradores. É uma coisa da extraordinária que tu literatura para tens, tu crianças. também foste ilustrador ali nos anos 90. Uma coisa boa que tu tens é que tu lançaste imensos destes grandes nomes. Estou a lembrar do Fazenda, estou a lembrar... Há imensos que foram um bocadinho promovidos e lançados por ti e arranjavas os trabalhos. Eu sou... Davas de visibilidade. Tenho que ser modesto, sobretudo Desde o Independente. perante talentos, exatamente. Ou seja, eu sempre fui, nos jornais e revistas onde trabalhei, sempre fui um diretor de arte de ilustradores. Sim. Até do que um diretor de arte de fotografia e de fotógrafos, né? Com quem não tinha uma relação, aliás, muito simpática. Pois, vocês depois lutavam um bocadinho ali quando as revistas iam sair, os jornais. Sobretudo. Cada um a querer mais área para si. Claro. Os fotógrafos dos jornais eram clãs muito bem organizados. Umas máfias. Quase. Sofreram muito também com estes tempos, sobretudo digitalização. Mas de facto eu sempre me dei muito bem com a ilustração. Fui ilustrador editorial também durante uns anos. Isso ainda no Combate ou no Combate? Combate de 25 anos que lá tiveste? Sim, é brutal. Fiz, sim. Digamos a minha obra-prima, se quisermos, não como ilustrador, mas como diretor de arte e designer. Tu dizes que eu formei-me ali é como formei. Mas houve uma altura em que eu era ilustrador ao mesmo tempo de O Jornal, do Expresso e do Independente. E aconteceu uma coisa curiosa, uma história muito diferentes e tudo. Sim, uma história muito curiosa é que eu fui ilustrador do Independente antes de ser diretor de arte desse mesmo jornal durante praticamente toda a década de 90. E um belo dia, a jornalista do Expresso, a Luísa Schmidt, para a qual eu fazia ilustrações de 15 em 15 dias sobre a natureza, ambiente, a ciência, ambiente e responsabilidade social e ambiental. Ela foi uma pioneira nessa matéria também, no jornalismo. Um belo dia ela telefona-me e diz-me assim: Jorge Silva, então você é diretor gráfico do Independente? Sou. Então e acha bem estar a fazer ilustrações para o Expresso, que é o principal concorrente? Ou seja, estou a trabalhar para um principal concorrente do Expresso. Você acha bem isso? Eu não acho mal.
A Luísa, com toda a polidez, disse, mas não posso, nós não podemos aceitar mas é isso. Que ela tinha esse pelouro, ela é que podia te convidar ou não? Sim. Não sabia. Geralmente os jornalistas e cronistas, muitas vezes, são próximos. A crónica dela? Sim, okay. Era só. Pronto, não fazia mais nada para o Expresso. Mas tu explicaste que ela tem linguagens diferentes para os vários sítios, tu és muito versátil nisso e ela não percebeu isso. Mas na altura havia... que era uma incoerência e uma... É preciso lembrarmos que o Paulo Portas ameaçava constantemente que ia suplantar, não é, o Expresso, sim, não é? Sim. Nunca o conseguiu. Isso é outro nível, é nível editorial, nível nunca conseguiu. Sim, mas havia claramente uma rivalidade, não é? Saudável até. Estamos a falar também, obviamente, de polos ideológicos diferentes, portanto, acabei por perder perdi essa colaboração com o Expresso assim. Tu começaste no Independente, ainda era a completar o trabalho do Colombo, do Jorge Colombo. Não. E depois é que redesenhaste a partir de 94, foste tu que redesenhaste o jornal todo. Sim. Mas tinhas entrado 3 anos antes. Não o redesenhei muito bem, devo confessar. Não é das minhas melhores obras. A minha obra-prima em matéria de jornais, de facto, é o Combate. Porque foi uma alquimia notável, que também devo, obviamente, à tolerância razoável que a elite e os dirigentes do PSR tinham em relação a mim, porque eu entrei como um militante de base e tornei-me uma espécie de militante gráfico. Sim. Durante quase toda... Ou seja, eu deixei de ter qualquer espécie de atividade política ou de célula e passei a ser, digamos, o designer do jornal. Mas não era só o designer, porque eu também fazia a fotomecânica, ou seja, até à impressão eu fazia tudo. Aquelas mesas de luz, estou mesmo a ver-te. Exatamente. Mas é engraçado, porque é que eu associo tanto à esquerda e à extrema-esquerda um lado muito mais visual e gráfico do que à direita? Estou-me a lembrar dos murais, por exemplo, aqueles murais fabulosos com os Marx e as coisas. Vejo muito mais... Há um lado de transgressão... A direita, a extrema-direita, não vejo assim com grandes trabalhos gráficos. Não é difícil... Assim, a esquerda vejo. Se nós olharmos para o mundo do cartoon, sim. Quase todos os cartunistas estão alinhados à esquerda. Sim, mesmo quando têm alguma independência, como jornalistas visuais que são também, não é? Sim. Também os houve de direita, como o Cid, não é? Que era, aliás, notável e que eu considerava, aliás, o mais virulento dos nossos cartunistas. Extraordinário. Mas ainda fiz um livro sobre ele com o João Paulo Coutrinho. Ok. E aprecio, e aliás ele tem obras-primas, como os livros dedicados ao General Ramalhianos, não é? São notáveis. Extraordinário. Mas, portanto, esse alinhamento à esquerda é bastante natural, na medida em que... Intuitivamente tenho isso. Porque o sistema... Assim, mesmo fora de períodos revolucionários muito críticos, como foi o 25 de Abril, o sistema está sempre alinhado à direita, é sempre capitalista, Por isso, a crítica ao sistema tem que estar com a esquerda. E, portanto, e depois há um lado de transgressão que, obviamente, os conservadores, que geralmente alinham pela direita, geralmente não se atrevem, ou fazem até gala, muitas vezes, de não querer saber. Não é? Exatamente. Embora a direita do Independente era uma direita muito especial. Era uma direita aristocrática, claramente, tinha aliás uma genealogia fantástica, não é? A começar pelos seus diretores, o Miguel Esteves Cardoso e o Paulo Portas. E portanto era uma direita inteligente, culta, interessada em recuperar certos valores do passado, mas com uma roupagem claramente moderna, muito mais moderna do que aquela que a esquerda praticava e que estava refém daqueles clichês do maio de 68 ou até das iconografias soviética e chinesa. Exatamente. Nisso a esquerda era um bocadinho mais conservador, digamos assim, do que a direita. Tu também, como colecionador, continuas um colecionador compulsivo. É verdade. De ilustrações, livros, revistas, jornais, imagens, tipografias. É extraordinário. A Feira da Ladra é uma grande fonte, os alfarrabistas de Lisboa outra, e depois perdes a cabeça com os leilões. Também é verdade. Agora menos, não é? Porque a minha vida de designer já não é tão faustosa como já foi. Nunca foi faustosa, mas pronto. Mas era, apesar de tudo, mais confortável. Mas tu dizes, às vezes eu perco pequenas fraturas em tesouros da ilustração, que encontro coisas de Stuart, Carvalhais e Almada. Imagino a loucura que deve ser. Paulo, assim, há 2 semanas comprei uma ilustração num leilão que me custou cerca de 600 euros, do Lima de Freitas, que eu, pelo qual eu tenho um particular apreço, para uma ilustração que ele fez para uma edição dos anos 60 sobre o Dom Quixote, de Cervantes. As ilustrações são magníficas. Eu não comprei a mais bonita de todas, o livro
Porque era muito cara? Várias. Não. Ou já não havia à venda? Ou... Só apareceram 2 à venda. Ok. E eu comprei uma. E são isso, quando diz ilustrações para esse livro, são originais. os originais? Os originais. Ok, boa. Né? Bolas. Os originais. E que no caso do Lima de Freitas Está são... publicado o livro dele. Sim, sem dúvida. Quer dizer, no caso do Lima de Freitas são originais extraordinários. De que tamanho? Estamos a falar de que tamanho, mais ou menos? Estamos a falar do tamanho A4, não são muito grandes, não é? Sim, deve geralmente nessa época grande surrealista, extraordinário, onírico, ele é maravilhoso. Sim, os ilustradores geralmente desenhavam pequeno. Ok. Eram coisas para se editar, para se publicar, não eram... Nem as guardavam, nem muitas vezes se preocupavam em guardá-las, não é? É extraordinário. Portanto, a Biblioteca Silva continua com saúde e a desenvolver-se. Sim, eu tenho uma parte muito interessante de originais, sobretudo capas de livros de todo o século XX. Já tens feito exposições disso, não já? Em Guimarães, já, por exemplo? Sim. Estamos a falar de Guimarães. Em 2019 ou seja, foste tu, o Prémio Carreira foste tu. Sim. Em 2019, e eu lembro que o Nuno Faria, também foi meu convidado aqui, de Tom foi um dos que organizou aquelas mesas de luz que estavam lá e os slides a passar. Um grande trabalho. Fui premiado exatamente por uma série de vertentes, desde professor até colecionador, diretor de arte, designer, ilustrador, enfim. Eu chamei a essa exposição As 7 Vidas Ilustradas do Sr. Silva. Exatamente. E eram 7, de facto. Os 7 instrumentos. O Almanac Silva ainda existe, este blog que tu comentavas. Sim, existe. De vez em quando. Existe desde 2011, mas tem períodos de letargia bastante significativos. Ou seja, começou em grande velocidade em 2011, andou ali muito intenso por aqueles primeiros anos e depois foi perdendo gás, e hoje, nos últimos anos, eu vou fazendo meia dúzia de posts por ano, dão-me bastante trabalho, mas sobretudo eu arranjei brinquedos mais interessantes do que o blog. Embora o blog seja muito estimado e estimável, eu arranjei brinquedos mais interessantes quando comecei a publicar e a escrever livros sobre ilustração. E, sobretudo, como comissário de exposições. É o caso de hoje que traz aqui hoje, por exemplo, com a Cristina Sampaio, por exemplo, cá está. Por exemplo, mas tenho um exemplo do Prémio Carreira, que é atribuído este ano na Bienal, foi atribuído este ano. O meu papel na Bienal de Guimarães tem sido, sobretudo, à volta do Prémio Carreira. Sim, pronto, ok. Escolhendo ou discutindo a seleção feita pelo Tiago Manuel, que é o diretor artístico, da BIG, e... depois faço um texto alusivo, organizo a candidatura, que é sempre aprovada, ratificada pela Câmara Municipal de Guimarães. Que é um dos organizadores. Sim. E depois faço o ensaio, digamos, biográfico sobre o artista escolhido e organizo uma exposição. Sim. Que não é uma grande exposição, é uma pequena exposição. Neste caso é a Linha Clara da Cristina Sampaio. Que, de certa maneira, é uma justificação pública para o público de Guimarães e para os interessados na ilustração, é uma justificação desse prémio também. Assim começámos com o Luís Filipe de Abreu em 2017, na Bienal seguinte foste tu, depois Cristina Reis em 21 e Manuel Bacelar em 23. Agora, em vez da Cristina Sampaio, que para mim associo logo ao público, mas ela fez muita coisa e também livros infantis e tudo, não é? Ela tem uma grande carreira. Sim, ela tem uma carreira de 4 décadas, 40 anos. Incrível. Mas, de facto, tornou-se uma personalidade notável e um bicho raro também no contexto do cartoon português e não só, internacional também. Ela é a única mulher cartunista dedicada ao comentário político que se conhece em Portugal desde sempre. É um grande historial. Vamos já falar, seguindo a segunda parte, mais da Cristina. Já temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo. Até já. Estamos a conversar com Jorge Silva, ele é professor, investigador, colecionador, ilustrador, editorial, para muitos o nosso melhor designer. Vai-nos falar da sua carreira, da sua arte e da quinta edição da BIG, Bienal de Ilustração de Guimarães, que decorre até ao fim do ano em 4 espaços culturais da cidade de berço.
Estamos a falar, Jorge, da Cristina Sampaio. Ela tem, de facto, uma carreira extraordinária, como eu disse, associou logo ao público, mas ela, que também ligada à ilustração infantil, ao cartunismo, à animação, à multimédia, à cenografia até, com esta exposição tu quiseste mostrar, que é uma curadoria tua, há um texto teu que eu adoro que diz: a linha clara de digital pureza é bem negra e hábil a escavar na analógica e contraditória natureza humana. É a linha de polígrafo treinado a apanhar os mentirosos, os sonsos e os estúpidos do planeta inteiro. É espelho de cores amáveis que reflete o nosso sorriso profundamente amarelo. Eu adoro estas linhas. Fala um bocadinho do trabalho dela e ela revê-se aqui. Deixa-me falar primeiro disto. Eu trabalhei praticamente toda a vida com jornais e em jornais. Né? Depois também tive 25 anos no Combate. Tive 10 anos no Independente e depois tive 4 anos no Público e depois fiz muitos outros projetos de suplementos. O jornal, as revistas, os Mil Folhas, etc. O Y. Sim, esses foram desenhados a Pública, por mim. A revista, exatamente. Exato. A Pública já não foi desenhada por mim, mas fui diretor de arte dela durante 2 anos. Né? Depois a agenda cultural, e portanto etc. eu aprendi, sobretudo no Independente, aprendi a escrever. Ou seja, eu escrevo como um jornalista ou como um cronista, se quisermos. Não vou dizer que escrevo tão bem como não sei quem. Como Gonçalves Cardoso. Mas... Pronto. Não, de todo. Mas ou seja, também. Pronto. Escrevo, gosto, embora me custe imenso escrever, mas gosto de escrever. E os meus textos são sempre muito sintéticos. Portanto, costumo dizer que a partir dos 3.000 caracteres começa a ter uma irritação de pele, começa a coçar. Como é que dizemos isso? E portanto, sou o oposto dos académicos, e há os muito bons que escrevem geralmente textos imensos, sobretudo nestas áreas das artes visuais. O difícil às vezes é resumir e dizer o essencial. Lembro-me sempre do Padre António Vieira com a carta de 10 páginas e, pô, amigo, desculpa, a carta é tão grande, mas não tive tempo. Olha, os meus livros, a ideia seria os meus livros são feitos da seguinte maneira. Eu sou designer, não é? Gráfico, portanto, eu sou o designer dos meus livros, geralmente. Sim. Embora os acabamentos às vezes deixe para alguém mais competente do que eu, sobretudo do ponto de vista técnico, não é? Mas o que eu faço é abro uma página onde o texto tem que estar e escrevo para aquele tamanho, para aquela mancha, e não descanso enquanto não acerto. Eu acerto a dezena de caracteres. Não sobra espaço. Incrível. Isto é também uma espécie de vingança ao retardador em relação a todos os jornalistas e editores que eu já gramei na minha vida profissional. Sim. E que não queriam saber do espaço que sobrava para as imagens. E que geralmente consideram que é folclore esta guerra entre designers e jornalistas sobre o tamanho o número de caracteres e o tamanho dos textos. Né? E, portanto, muitas vezes espetam-me com textos imensos que não há como muitas vezes resolver, não é? E portanto eu ganhei... Tu estavas nesse espaço, nessa coisa, conseguias? Sim, mas faço isso com a maior das facilidades. Estás habituado. Agora, pedirem para escrever mais do que 5 ou 7 mil caracteres, para mim é um suplício, não consigo mesmo. Textos curtos. Mas pronto, estávamos então a falar da Cristina Sampaio. Cristina Sampaio, com este merecido prémio da carreira na Bienal. Ela tem sido... bastante premiada até a nível internacional, é bastante reconhecida. Spam Cartoon. Exatamente, portanto, WordPress, não lhe faltam honrarias e reconhecimento público. Tem esse lado, de facto, muito interessante de ser também uma curiosidade no meio, que é sobretudo masculino. A única mulher, não se fazia ideia. A única. Quem descobriu isso, aliás, nem fui eu, foi o André Carrilho. Sim. Que o descobriu e até escreveu num comentário que fez sobre ela numa exposição na Casa da Imprensa há 1 ano e meio. E eu comecei a pensar, como toda a gente que leu aquilo, comecei a pensar, mas espera aí, então, mas quê? Desde o Bordal Pinheiro? Desde antes do Bordal Pinheiro? Mas sim, é verdade. Facto, não há um nome, a gente não consegue descobrir um nome. Mulher. Pronto. Que seja uma cartunista. É notável política. Isto. É notável. Sim, é Mas incrível. eu agradecia. E ela é consistente, à brava. São mais de 40 anos. Não? Eu só agradeço é que tu não me perguntes porque é que as mulheres não parecem ter aptidão ou oportunidade para fazer desenho de humor. Não perguntes. Responder. Eu também não. Pois. Ou seja, e se responder, provavelmente vais receber e-mails e mensagens desagradáveis. Agora, a Cristina tem de facto um talento notável. E tem outras características muito interessantes. Aquela coisa de eu dizer que ela é um bicho raro não é só por ser mulher. Ela não tem nem mestre nem discípulos.
Ou seja, podemos, em alguma fase do seu trabalho, por exemplo, no Expresso, ela trabalhou também no Expresso durante anos, havia ali qualquer coisa de João Abel Manta, no traço, que ela depois foi simplificando, mas aquele traço é único. Sim. Mais ninguém desenha como ela. Logo, quando vemos. Com uma simplicidade e uma falsa e aparente candura. Exato. Que mais ninguém consegue fazer. Aquela coisa que tu parece fácil. Isso parece, eu era capaz de fazer isto. Não, não eras. Não é, não. E ter a ideia também não. Também é preciso ter uma cabeça e uma ideia para um cartoon. Esta do Hitler, por exemplo, há assim umas coisas que ela tem, e estão na exposição, exato, notáveis pela visão, mas isso um cartunista tem que ter. Ela tem cartoons notáveis. Essa notabilidade vê-se pela inteligência das ideias. Exatamente. O traço nós até já conhecemos, sim, gostamos mais ou menos, geralmente gostamos, sim. Mas depois, de volta e meia, é um uau. O conteúdo, sim. Sobretudo incrível. Nas páginas de domingo do Público, onde ela tem uma rubrica fixa, não é? Sim. Agora, de volta e meia, há ideias extraordinárias que são tão simples que até irrita. O que ela fez, por exemplo, com uns retratos do Putin a fazer de Napoleão, de Hitler, de Stalin, não sei. Assim, era uma ideia que se calhar todos nós podíamos ter, mas não tivemos. Sim, ela claro. teve e fez um cartoon brilhante com isso. Sim. Ao contrário daquilo que os cartunistas gostam ou sentem, vá lá, na sua vida profissional, eu acho que quando há problemas com a justiça e com as autoridades e com os governos e os sistemas, esses problemas são uma medalha de mérito dos cartunistas. Eles não gostam, e sobretudo num país como o nosso, de grandes costumes, uma ameaça física séria, não vamos falar do Charlie Hebdo, não é? Mas as ameaças de ódio e de retaliações que aparecem nas redes sociais. Com o preservativo, aquelas coisas típicas. Ou seja, aquilo que acontece nas redes sociais, sobretudo, sim, não é? Sim. E que o António ainda se livrou no tempo do preservativo no nariz do Papa. Essas ameaças e esse perigo iminente. O julgamento na praça pública assusta, não é? Assusta um cartunista e assusta ainda mais, por exemplo, um designer. Não é? Há uma história muito recente com a história da imagem da República Portuguesa feita pelo Eduardo Aires, que acabou depois por ser, digamos, reconvertida pelo novo governo do PSD, e a verdade é que o Eduardo Aires, que é um designer, não é um cartunista, não é um desenhador de humor, sofreu uma pressão pública, um stress público nas redes sociais bastante desagradável. Ter trocado aquele símbolo do governo? Exatamente. E, portanto, certas profissões não gostam de se ver, digamos, expostas, não é? Publicamente ou mediaticamente. Do woke e do cancelamento dessas modernices. Os cartunistas portugueses também se ressentem disso e, obviamente, que têm toda a razão para reclamar, mas eu considero isso, enfim, posso pô-los na categoria de terem uma profissão de risco. Exato. Não é? Em todos os sentidos. Real. Mas considero que isso é também a marca do sucesso e da importância que eles têm. Até podem dizer mal de mim, mas é sinal que prefiro do que me sejam indiferentes. E Paulo, e é assim, uma boa parte dos cartunistas tem uma espécie de stress pós-traumático, porque nestes anos terríveis que nós estamos a passar, eles aparentemente, ou eles percebem que aparentemente o seu trabalho não serve para nada. De resto, o Ricardo Araújo Pereira é muito assertivo nessa matéria, não é? Quer dizer, o humor, o Trump foi um alvo predileto de todos os humoristas, né? E no entanto está lá. Exatamente. Né? Está a governar. Portanto, o poder do humor é relativo. Mas é importante haver. E estar lá sempre, eu acho. Não, o que eu fecho no texto... Não destrona reis e imperadores, mas é importante que as pessoas alertem, aquilo alerta as pessoas, fala-as pensar, eu acho. No texto que eu fiz sobre a Cristina Sampaio, eu falo disso no fecho, que é assim, a Cristina, como muitos outros, às vezes pergunta-se porque é que eu estou a fazer isto. Exato, não é? E aquilo que eu digo é, continua. Claro. E vamos ver esse resultado no dia a seguir, no jornal seguinte. Pode ser a médio prazo, pode ser a longo prazo. É muito importante que isso seja feito. Como um romance, como porque uma peça de teatro. Exatamente. É verdade, e aqui estou em desacordo com o Ricardo Araújo Pereira, é verdade que o humor magoa. Magoa o poder, magoa os tiranos,
magoa os poderosos. Claro que sim. Senão eles não se queixavam, não ameaçavam. Agora, não é uma arma. Então, e o que ele diz é o direito a ofender. Ele fez um debate com ele sobre isso. É o direito a ofender. Agora, não são armas. São e palavras, a Cristina, são coisas que se debatem. a Cristina, apesar da enganadora doçura do seu traço, do seu registro gráfico, muitas vezes acerta na mousse com muita força. Exato. Pronto, há aquele cartoon sobre a polícia francesa, que a polícia portuguesa resolveu, digamos, englobar, assimilar, adaptar. E passou a ter dores também por causa disso, de solidariedade com a polícia francesa, e que deu, foi inocentada finalmente, foi levantado o processo. A Cristina Sampaio não podia deslocar-se ao estrangeiro sem autorização, não era sem autorização, era sem comunicar às autoridades. Né? O informante tinha que informar. Sim. Estava assim retida, não sabia. Até há uns dias atrás. Então vá lá. E portanto a Cristina teve uma vida como ilustradora para crianças, também fez mais de uma vintena de livros, alguns deles também com muito sucesso, como o Bom Dia Benjamin, que aliás deu um disco também de canções notáveis, mas ela sempre foi uma cartunista, porque ela no início da sua carreira trabalhava para um jornal sindical de professores. Não sabia. Portanto, ela tem assim uma espécie de pré-história de cartoon que já existia, que depois se firmou bastante mais à frente por força do seu trabalho em jornais. Exatamente. Ela é um elemento fundador do Público. E está no Público desde a fundação. Exatamente. Da fundação. Ainda consegui roubá-la para o Independente durante uns tempos, onde fazia infografia ilustrada, não fazia cartoon político. Sim, ok. Mas depois a Alternativa Económica, ela tinha no Kleine Zeitung, tinha outras colaborações também. E depois muito também o 4 Público. décadas, não é? E depois novamente o Público, o Expresso também. Sim, sim. E há alguns trabalhos dela que eu acho absolutamente exemplares de quem pode fazer crítica e tomar partido também por causas que são muito importantes. Exatamente. A causa do empoderamento feminino, as causas contra a tirania. Uma coisa que ela é muito sensível, a questão do ambiente, né, e estes desastres ambientais que nós vamos sofrendo e que vão aumentando. Portanto, ela tem uma série de temas, a imigração, por exemplo. Há uma série de subtemas, né, que são cruzadas dela, digamos que assim. São cruzadas, exatamente. Essa palavra está bem aplicada. Né? E isso é muito visível nas suas exposições, mas também no seu trabalho cotidiano para os jornais e revistas. Esta Bienal de Guimarães teve estes 7 prémios, o grande prémio Big, que foi atribuído então a António Jorge Gonçalves, o prémio Big Revelação para António José Lopes, e depois 5 prémios Big Aquisição, aqui está o Carrilho, o João Vaz de Carvalho, Maria Remédio, Catarina Sobral, Isabel Barahona. Teve estas palestras e vai ter, porque isto dura até ao fim do ano, não é? 21 e 28 já deste mês, e depois em 12 de dezembro vai haver até de ilustração, no fundo são esse ciclo de palestras, e teve este espetáculo de abertura muito giro com o Rodrigo Leão, com música original dele, e tocado com as mãos... Com um companheiro dele também, já de longa data. Que faz música. Que é o Gabriel Gomes. Gabriel Gomes, que já vinha do Sétimo Legião e das colaborações dele antigas. E depois também com um acréscimo interessante. E depois giro com a parte do António Jorge Gonçalves, a desenhar os sons com os dedos, incrível. Que é já os sons com a luz dos dedos. Este live act que ele fez. Não, e é a primeira vez. No primeiro dia, em 25 de outubro. E é a primeira vez que eu também vejo o António Jorge Gonçalves a assumir, digamos, a parceria de direito num espetáculo multimédia. Porque ele geralmente trabalha para pianistas, já ouvi também com o Vitorino na Festa do Avante, mas aqui claramente ele estava ao mesmo nível dos outros dois, ou seja, eram 3 parceiros, não é? 3 iguais, e isso foi muito claro no espetáculo. O trabalho, que é um trabalho de improviso, embora... em tempo real ali. Sim, obviamente que o ilustrador sabe o que é que vai ser tocado, mas depois o trabalho sai de improviso, não é? E essa também é uma das belezas desse trabalho. Ao correr da pena, entre aspas. Exatamente. Que é muito giro. Todo este registro, site específico. E o António Jorge Gonçalves é também uma das nossas grandes estrelas
das artes visuais e gráficas. Estava a lembrar que ele também fez aquele tapume quando foi às obras da Gulbenkian. Exatamente. Era dele, com a explicação daquilo tudo. Agora, por isso é que eu lembro do tapume da reconversão das obras. É muito multifacetado. É muito giro isso. Muito... E muito talentoso também. E aqueles livros do Metro, por exemplo, aqueles do Subway, é uma coisa extraordinária, são exemplos. E o livro que foi premiado agora, justamente em Guimarães, já levou mais uma série de prémios, inclusive um prémio muito grande em Bolonha. Incrível. Venceu uma das categorias de Bolonha, ele é muito bom. Da Feira de Bolonha, e é notável. Bolonha é a coisa das crianças, é a feira do livro de crianças. Mais conhecido do mundo. Ele é também um bom ilustrador, um grande ilustrador de livros para crianças, não é? Outra coisa que tu fazes muito bem, tu, Jorge, é esta edição, que começou em 2011 também, da coleção D, com a imprensa nacional, a Casa da Moeda, que no fundo quiseram que quiseste dedicar livros à história do design, dos designers portugueses. Já saíram, 5 ou 6 nomes? Na realidade, muitos discos são todos muito diferentes porque refletem o autor em cada um, portanto, essa ideia é maravilhosa. Na realidade, eu queria fazer uma coleção sobre ilustradores. Mas eu percebi, eu por essa altura estava a trabalhar na Leia. Eu tive 3 anos na Leia, assisti ao nascimento da Leia, como diretor gráfico da editora, dos livros escolares e das edições gerais, e eu sabia que uma coleção de livros de ilustração não se ia vender e ia ser um péssimo negócio para quem dissesse que sim, ou quem eu tentasse convencer. Mas pensei que o design, apesar de tudo, tinha um pouco mais de tração e de atração também, e portanto derivei um bocadinho e propus isso à imprensa nacional Casa da Moeda. O Duarte Azinheira logo aceitou, imagino que sim. E estou a fazer neste momento o 18º volume. Já o 18º? Dedicado a quem? Está quase a sair? Vai ser dedicado a Armando Alves, um grande designer do Porto, um pioneiro do design, sobretudo no norte do país, que é um artista gráfico, foi também um artista plástico, denominada. Faz parte da tua missão, eu acho. Sempre fizeste isso, sempre promoveste os seus colegas. Sim. Porque uma arte tem que ser acarinhada e divulgada, e senão as pessoas... Eu tenho um problema com... que eu nunca, muito importante. Eu nunca fui ao divã conversar sobre isto, mas eu tenho um problema qualquer com a questão da memória. Primeiro, acho que é por ter uma memória miserável, péssima. Tens uma memória? Tenho uma péssima memória de nomes, de sítios, de sabores, de viagens. Sim, tudo. Isso faz com que eu não seja também uma criatura particularmente rancorosa. Ou seja, as coisas passam, não é? Pronto. Por outro lado, tu guardas muitas influências. Tu dizes, às vezes é melhor copiar bem do que inventar mal. É verdade isso. Há muitos plágios e coisas na minha área disso. O que é uma coisa também que no contexto escolar e académico não é desejável, não é bem visto. Mas pronto. Mas eu tenho essa convicção. Assumes. Tenho essa convicção. Quer na ilustração, quer no design. Mas então, esta questão da memória sempre andou à minha volta, colecionar tudo. Ou seja, guardar tudo. Daí o querer memorizar nem imaginas o que eu tenho guardado de mim próprio. Coisas. Eu sou capaz de guardar uma fralda da minha filha mais velha, que agora tem 21 anos. Bilhetes de autocarro antigos e tudo, coisas, caixas de fósforos e... Tudo, caixas. Tenho coleções de quase tudo, de dinossauros. Desde pequenino? Desde pequeno. As primeiras coleções que eu tive são de bonecos dos gelados. Eu ia dizer isso. Dos gelados Rajá. Que são do meu tempo, aqueles bonequinhos pequeninos. Sim. Estamos a falar... Giríssimos, às cores e com aquelas cabeças grandes. Eu lembro-te bem disso. Exato. É do meu tempo. São de meados dos anos 60. Portanto, eu tinha, imagina... Exatamente, eu ia dizer isso. 7, 6, 7 da minha idade, portanto, deve ser coisas de... E mesmo de bonecos. As primeiras coleções foram de gelados. Apareciam nas caixinhas dos gelados, nos pacotes. Mas eu coleciono tudo. Eu sou capaz de olhar para uma embalagem de cereais que eu habitualmente consumo e digo, daqui a 50 anos isto é uma peça de design engraçada, mas por outro lado é também uma memória da minha vida que eu gostava de um dia pôr num livro. As caixas de cornflakes, houve uma altura em que fizeram depois em lata com as capas originais, os desenhos originais dos cornflakes, com os miúdos antigas. É muito engraçado. Eu tenho fraldas da Chico, da minha filha, que agora tem 21 anos, por usar. Eu tinha o cuidado de tirar, obviamente, uma nova. E portanto guardo muita coisa, roupas. Mas tens um armazém, onde é que tu guardas essas coisas todas, Jorge? Bem, eu na realidade tenho 2 casas. Tenho uma onde vivo com a minha família, com a minha mulher, a Sari, e com a minha filha mais nova, a Leonor. E tenho a minha casa que eu comprei nos anos 90 junto ao Largo do Carmo, que agora é uma espécie de santuário. É um museu, casa-museu. É uma casa-museu Jorge Silva, daqueles anos. Que tem dezenas e dezenas de ilustrações plantadas pelas paredes.
tem a maior parte da minha coleção de papéis, de livros. E cartazes de cinema, tu E onde eu não também vivo. tens isso. Tenho cartazes também. Quando é que volta a haver uma exposição de coisas tuas? Bem. Não és tu que organizas? Quem é que te pode organizar uma coisa dessas? Os espanhóis. Ok. Espera, não estou a brincar. Ok. Há uns anos atrás fui convidado para uma exposição Temos um minuto. monumental no Matadero, em Madrid, Ah, boa. só da minha obra gráfica de jornais e revistas. Que nunca mais acaba. Que é brutal. Eu vi Chamava-se- amostras. Chamava-se Combate. Sim. Aí foi 25 anos, só é mais nada, portanto. Sim, foram Combate, Foi mas o que também te foi o formou. Independente e também foi o Público. Sobretudo o suplemento de 1000 folhas, Sim. que era Incrível. O das letras. Sim. que era o meu preferido, não é? É extraordinário. E portanto os espanhóis fizeram uma coisa que eu Com os ainda não autores tinha todos. tido, não tinha acontecido ainda em Portugal, mas também não tenho nenhum ressentimento, há de acontecer um dia, Sim. não é? Há de acontecer um Já dia. te mostrar. É sempre bom estas Eu só coisas. queria era que fosse numa altura em que eu ainda me lembrasse de quem sou Sim, enquanto e do tiver que é na que ando a cabeça. fazer, ou do que é que fiz. O sono desliza perfumado, no fundo, é frutos de tudo, a Biblioteca Silva, esta publicidade ilustrada, é uma obra de arte na Editora Abismo, uma obra de arte com as coisas que fazia o Astúrio de Carvalhais e o Amado Negreiros, Sim, e os sim, anúncios sim. proibidos que hoje seriam completamente impensáveis, dizer que os médicos a fumar. Muito incorretos, muito incorretos. E que se não vazar esta pasta de Sobretudo dentes, para a as sua boca mulheres. morre toda e os dentes. É extraordinário. Mas eu estou a dizer, fazer mais coisas temáticas deste género, tu conseguias fazer vários livros sobre vários temas. Sim, mas eu tenho Com o teu imensos espólio. livros. Então tenho um sobre ilustração para policial. Ah, ok. Tenho um Sim. só sobre ilustradoras. 7 ilustradoras portuguesas, chamado Eva. Isso foi de umas exposições que fiz na Casa da Cerca. Todos os Almada. anos edito um livro em Setúbal, da Festa de Ilustração, que é maior do que esse, que é uma monografia. Este ano foi sobre o Zé Povinho, que é um bocadinho mais, um tema mais abrangente. Exatamente. Fiz uma exposição em cooperação com o José Bartolo, que é também, digamos, uma figura notável nestas questões da memória e da preservação da memória nas áreas do design. Fiz um sobre livros. Para ser eterno. As melhores capas, é isso, não é? Não, esse é um outro projeto que está ok. pendente ainda, que era o número 2 dessa coleção, Queria muito ver isso também. que ainda pode sair um dia. Isso era muito Mas este giro. era uma mega exposição com cerca de 1500 livros e folhetos e coisas relacionadas. Livros, capas de livros? Capas de livros. Ok. Não, então os livros mesmo, Mais não é? ilustrações e Sim, coisas assim também. que vinham da minha coleção, da Biblioteca Silva e também da Biblioteca Pessoal do José Bartolo, e que Ficamos fizeram à uma espera. exposição na Casa do Design em Matosinhos, o ano passado, que se chamava Para Ser Eterno Basta Ser um Livro. Que giro. Boa. E se tu não tens esse catálogo, Deve ser bom, de certeza. Eu adoro livros, portanto. É uma coisa extraordinária. Já para nós, o tempo é que não perdoa. Jorge, quero agradecer muito a tua disponibilidade, Jorge Silva, a vir aqui. Assim que nos ouve, fica já este convite até ao fim do ano, até 31 de dezembro. Todos os caminhos então vão dar à cidade de berço. Está então a decorrer esta quinta Bienal de Ilustração de Guimarães, a BIG, em vários espaços da cidade, com exposições, debates, prémios e quase 2 centenas do melhor que a nossa ilustração tem. Todo o catálogo e todo o inventário, tudo o que pode ver, está em big.guimarães.pt. Vá lá, escolha o que vai ver e não deixe de passar por Guimarães até ao fim do ano. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. obrigado eu também por estar aqui mais uma voltar. vez. Obrigado.